né? É só um, não vai ter placa de igreja, não vai ter nada disso. A gente, quando começou esse trabalho, a gente queria até arrancar a placa ali da igreja, né? Ela, não, Jonilson, pastor, vamos arrancar que esse negócio dessas placas dá uma confusão, e a gente não quer criar muro, a gente quer criar pontes, né? Um ao outro, ligar. Por isso, aí está o nome, né, do nosso culto, que é Circuito Jovem. Vários pontos se ligam até da partida, né? E assim a gente tem feito. Eu não sei vocês, mas eu sou leão da tribo de Judá, né? Amém? Tá todo mundo preocupado com o leão. Eu disse, nós somos leão da tribo de Judá, né? Esse leão maravilhoso, né? Que ruge. Irmão, o pastor Abel, a última vez que ele pregou aqui com a gente, eu não sei se tu lembra, Natália, mas ele profetizou sobre fertilidade. Ele disse bem assim, ó: quem não quer engravidar, não levante a mão. Mas nós viremos profetizar em nome do Senhor, e quem crê vai receber a bênção. Alguém engravidou nesse período aqui, né? Não está aqui porque está ministrando na outra igreja lá do Eusébio, né? Que é a Manu, lembra? A Manu não queria engravidar, mas levantou a mão, viu, pastor Abel? E engravidou, amém? Então, aqui o nosso irmão, pastor Abel, a gente vai orar por ele e Deus vai usar ele tremendamente, eu creio, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, em teu nome, Senhor Jesus, queremos aqui te entregar o teu servo, Senhor, para que ele venha, Senhor, ministrar conforme, Senhor, aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir, não o que a gente quer ouvir, amém? Que Deus abençoe o teu filho em nome do Senhor Jesus. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. É uma alegria enorme estar aqui novamente. Eu lembro que estive aqui, creio que foi ano passado, foi um ambiente muito precioso, e eu me sinto muito à vontade aqui, viu, pastor Mauro? Me sinto muito à vontade porque tem uma atmosfera espiritual, e aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, amém? Tem algum jovem de 0 a 100 anos aqui? Glória a Deus, então são todos jovens, aleluia. Tem alguém mais de 100 anos aqui? Então são todos jovens, que maravilha. Os jovens, eles têm força, eles são a força da igreja. E hoje eu estou com a minha esposa, essa mulher maravilhosa que está aqui na minha frente, que é a mãe do nosso filho Rael. Somos pastores da comunidade bíblica Adonai, e é uma alegria imensa poder compartilhar com vocês a poderosa palavra de Deus. Tem alguém com fome da palavra aqui? Se você estiver com fome, acredite, Deus ele vai saciar você essa noite, porque Deus ele vem de acordo com a nossa expectativa de fé que temos nele. Não uma expectativa no homem, mas uma expectativa no Espírito dele e naquilo que ele deseja fazer na nossa vida. E o pastor Mauro mandou para mim aqui um folder que dizia Circuito Jovem. Eu fiquei achei muito interessante o tema que vocês colocaram. Qual é o tema, irmãos? Qual é o tema? Quem é que lembra? Ah, sim, Gênesis, amém? Eu achei muito pontual, pastor. Muito pontual mesmo, porque eu creio que Deus ele quer ministrar algo sobre isso, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia agora, justamente no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Se você não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Primeiro, no capítulo 1, vamos ler o verso 26 até o 28. E a partir daqui, eu gostaria de ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração esses dias para me ministrar aqui a vocês. Se você encontrou, eu não encontrei ainda, estou procurando. Mas se você encontrou, diga origem. Amém. Diz assim a palavra de Deus: também disse Deus, façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quantos creem nessa palavra? Você acredita? Você crê que essa palavra é inspirada por Deus? Então, se você crê, vamos aplaudir o Senhor bem forte pela sua poderosa palavra. Aleluia! Essa palavra é poderosa. Irmãos, quando você vai para o livro de Gênesis, esse livro ele é impressionante, porque ele carrega uma mensagem para nós jovens, porque os jovens, eles são a força da igreja. Diga amém. A Bíblia diz: escrevo-vos, pois, jovens, porque sois fortes e porque venceste o maligno. Então, os jovens, eles carregam no seu coração, na sua essência, uma força, e uma força que vem de Deus. Então, quando você tem algo a fazer, ou você deseja realizar algo, e você tem a força jovem, e você tem os jovens envolvidos, isso tudo indica que vai dar certo e que vai prosperar. E os jovens, eles carregam no coração uma semente e um DNA de um avivamento que nós acreditamos que possa vir sobre a nossa cidade e sobre a nossa nação. Porque os jovens, eles são a geração que está sendo preparada para suceder uma outra geração. Então eu quero dizer para você essa noite, jovem, você é um elo geracional. Diga amém. Você é um elo geracional que vai conectar uma geração a outra. Lá em Fortaleza nós estamos vivendo algo muito precioso e maravilhoso, que é uma transição geracional, porque por muito tempo nós trabalhávamos lá os adolescentes, as crianças que se tornavam pré-adolescentes, e hoje Deus ele fez um reflorescimento na igreja sede de Fortaleza, levantando uma geração de jovens poderosas em Deus. Mas esses jovens, até um tempo atrás, eles eram pré-adolescentes, e um tempo muito mais atrás, eles eram crianças. E o trabalho realizado com crianças nessa idade infantil, hoje Deus levantou uma geração de jovens enraizados em Jesus. Eu quero dizer para você que Deus ele conta com jovens que tenham raízes profundas em Deus e em Jesus Cristo. Amém? Deus ele deseja enraizar as suas raízes, aprofundar as suas raízes nele. Então, quando nós falamos de Gênesis, eu quero dizer que você precisa compreender a gênesis do propósito de Deus para a sua vida. Você precisa compreender a gênesis dos projetos e de sonhos que Deus plantou no seu coração, porque o coração do jovem é um celeiro de sonhos de Deus. Deus, quando deseja realizar algo, Ele planta um sonho no coração de um jovem. Ele fez isso com Davi, Ele fez isso com Salomão, e Ele faz isso com você. Então existem sonhos que Deus projeta e que Deus planta dentro de você, que esses sonhos não vêm de você, mas esses sonhos nasceram no coração de Deus. Mas nós precisamos compreender o que significa a gênesis desse propósito, e o que significa entender esse propósito de Deus na nossa vida. A palavra Gênesis, diga Gênesis. A palavra Gênesis significa Berish no hebraico, e quer dizer princípio, ou
no princípio, no começo. Então, para que você entenda primeiramente o que Deus tem para a sua vida, você precisa entender o princípio. E o princípio é o início de todas as coisas. Então a palavra Gênesis, que significa princípio, ela também significa origem. Então entender a Gênesis de Deus para minha, para a sua vida, para essa geração, é entender a sua origem. Diga amém. Agora eu queria perguntar para você: você sabe qual é a sua origem? Você sabe qual é a sua origem? Entender a sua origem é compreender os planos que Deus ele tem para a sua vida. Entender a sua origem é compreender o propósito que Deus tem para realizar na sua vida e na sua história. Então eu quero fazer um convite para você essa noite, e o convite de Deus para você, jovem, hoje é: volte à origem. E voltar à origem é voltar ao princípio onde tudo começou. E Gênesis é justamente o princípio. E você sabia que nós estamos voltando para Gênesis? Quantos sabem que nós estamos voltando? Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer lá em Isaías que Deus primeiro estabelece o fim, primeiro Ele cria o fim, estabelece, então Ele volta para reiniciar. E eu quero dizer para você que nós estamos voltando para Gênesis, porque nós estamos voltando à origem. E a Bíblia vai dizer em Gênesis o propósito original de Deus, porque para voltar à origem é compreender esse propósito original de Deus. E o propósito original de Deus você encontra nesse capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. Após a queda, no capítulo 3, é simplesmente Deus nos trazendo de volta. É tanto que em Gênesis 1 fala do jardim, em Gênesis 1 fala da árvore da vida, em Gênesis 1 fala da criação do homem, e quando você vai lá no último livro do Apocalipse, o que é que você encontra? A árvore da vida. Você encontra o rio, você encontra uma nova criação. Por quê? Porque o propósito de Deus para a nossa vida e para essa geração é nos trazer de volta ao seu plano original e à sua origem. Esse é o propósito de Deus. Então eu não quero que você seja tão atualizado ao ponto que venha esquecer a essência de quem você é em Deus, porque a nossa geração, ela é uma geração atualizada, ela é uma geração acelerada, ela é uma geração que rapidamente baixa os downloads na sua mente, as informações, mas ela não consegue processar a sua essência de quem você é em Deus, do que você foi feito e do que você foi gerado para ser. Então nós temos uma geração de jovens acelerada, uma geração de jovens que amam os seus smartphones. Eu quero dizer que eu gosto também, não tem nenhum problema nisso. Uma geração que se tranca nos seus quartos escuros, pintam as paredes do quarto de preto, colocam uma luz amarelada, não sei se tem alguém aqui assim, e mantém a sua porta fechada. Então nós temos uma geração acelerada, e nessa aceleração muitas vezes você perde a sua identidade e você perde a sua essência. Então eu quero dizer para você essa noite, eu vim aqui para dizer essa noite sobre um lugar aonde você deve estar e aonde você deve voltar, e esse lugar se chama a sua origem, porque é na sua origem que você vai descobrir a sua essência. Você vai descobrir quem realmente é você.
Então a primeira coisa, quando você volta à sua origem, é você entende por que você foi criado. Qual o propósito da sua criação? Você sabe por que você está aqui? As perguntas mais filosóficas do mundo, as perguntas mais intrigantes que os homens não têm respostas, se chamam: por que, de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu estou indo? De onde eu vim é uma pergunta de origem. Por que estou aqui é uma pergunta de significado, de propósito. E para onde eu estou indo é uma pergunta de destino. Então, se você é um jovem, escute, e você não sabe de onde você veio, você não sabe por que você está aqui, e você não sabe para onde você está indo, eu quero dizer para você que a sua vida não tem sentido. E essa geração sofre um vazio existencial por falta de sentido. Por quê? Porque você só vai encontrar sentido se você retornar para o lugar aonde você foi gerado, e aonde você foi gestado, e aonde você foi criado. E esse lugar é a sua origem. Então eu preciso entender por que eu fui criado. Efésios 2:10, abre comigo. Não sei se você gosta de Bíblia, eu amo. E lá na igreja, nós temos a nossa escola. Abra comigo Efésios capítulo 2:10, para que você entenda a sua origem, você compreenda como você foi criado, como você foi gestado. Porque Paulo ele vai dizer em Efésios 2:10, Paulo ele vai dizer que nós somos o quê? Quem é que já está com a Bíblia aberta aí? Somos o quê? Somos feituras sua, criado para as boas obras. Vocês estão lendo ali, por isso vocês estão. Nós somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as suas boas obras. Você entender a sua origem é você entender a forma que você foi criado. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz a forma que você foi criado. A palavra grega aqui sobre feituras significa apoena. Diga apoena. Do grego apoena, que é a mesma raiz da palavra que significa poesia, poema. Olha que interessante. A palavra feitura significa poema, poesia. Então eu quero dizer para você, tem algum poeta aqui? Tem alguma poetisa? Não? Você nunca escreveu uma poesia? Sim, eu acho que tem alguém aí escondido que escreveu uma poesia. Então a Bíblia está dizendo que quando Deus foi criar você, Ele criou você como um poeta cria uma poesia. Então se Deus criou você como um poeta que cria uma poesia, quando Deus criou você, Ele criou você com inspiração. Diga inspiração. Deus ele criou você com inspiração, porque todo poeta quando escreve uma poesia, ele escreve inspirado. Então Deus criou você com inspiração. E Deus não criou você somente com inspiração, porque o poeta escreve daquilo que está o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções. Então quando Deus criava você, Ele criava você com inspiração, mas Ele também criava você com paixão. Inspiração, paixão. Você inspira o coração de Deus, você inspirou o coração de Deus
a Ele criar você como um poeta que escreve uma poesia. Então eu quero dizer para você, jovem, que está aqui essa noite, você foi criado com paixão e com inspiração para que você tenha a sua autoestima curada e sarada por um Deus que fez você, que desenhou você, que esculpiu você com linhas de amor. Então eu quero dizer para você que você é um adolescente que é amado por Deus. Você é um jovem que é amado por Deus, porque Deus projetou você, Deus sonhou você, Deus inspirou ao criar você. Amém? Então quando você se olhar no espelho, você não precisa mais dessas crises de aparência, de se achar de uma forma, de se ficar desvalorizando, de se ficar deformando, porque Deus criou você como um poeta escreve uma poesia. Deus criou você com inspiração, então você é amado por Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Então você foi criado como uma arte perfeita, uma arte do Criador. Deus criou você com uma obra perfeita. É tanto que Deus, quando criou você, a Bíblia diz que Deus formou o boneco, e após ele formar o boneco, o que foi que ele fez? Ele soprou. E quando você sopra, o ar vem de onde? Ele vem de dentro de você. Então o que Deus criou não foi simplesmente o pó ou a massa, mas quando Deus criou você com inspiração, como um poeta que ama, que ele é, Deus ele soprou o ruach, o Espírito. Deus ele soprou algo que é da natureza de Deus. Então eu quero dizer para você, jovem, que você tem o DNA de Deus dentro de você. Você tem o Espírito. Deus soprou o Espírito dele dentro de você, para que você não seja um jovem vazio, que vive a geração do vazio, a geração da futilidade, mas que você, cheio do Espírito, você possa impactar essa geração. Porque só quem conhece a sua essência em Deus, só quem conhece a sua origem, vai poder estar habilitado para impactar essa geração nos dias de hoje. E eu quero dizer para você que Deus olhou para você. Deus ele olhou para você. Ele colocou os olhos em você. Você é um poema escrito pelo dedo de Deus. Você é uma poesia do amor de Deus que ele escreveu. Acredite, você é amado por Deus. Então eu preciso voltar à origem. E voltar à origem também significa, isso que eu vou dizer para você é muito forte. Se prepare para o que eu vou dizer. Voltar à origem é voltar ao coração do Pai. Diga amém. Voltar à origem é voltar ao coração do Pai. A Bíblia vai dizer que a palavra Pai, no hebraico, Pai, significa origem, significa fonte, fonte inesgotável. Então voltar à origem é retornar ao coração do Pai e entender a paternidade de Deus. E eu vim aqui essa noite para dizer para você que a sua origem está no coração do Pai. A sua origem está no coração de Deus. E é nesse coração que você deve mergulhar. É nesse coração de Deus que você deve imergir, que você deve estar conectado, que você deve estar ligado. Os downloads que você deve baixar devem ser esses downloads que vêm do coração de Deus. Voltar ao coração de Deus, voltar ao coração do Pai,
é retornar a um lugar aonde eu fui gerado e aonde eu nasci e aonde eu fui formatado. E eu quero dizer que Deus, Ele formatou você no coração dele. Você é uma ideia genial de Deus. Deus, Ele pensou em você. Deus, Ele projetou você. Ele imaginou você. Ele sonhou com você. Deus, Ele viu você. Então eu preciso voltar às minhas origens. Eu preciso voltar ao coração de Deus. Mas qual é o grande problema? Eu vou lhe dizer o problema. O problema é que muitas vezes nós retornamos, nós voltamos, mas não voltamos para esse lugar no coração de Deus. E quando nós não voltamos ao coração de Deus, nós perdemos a nossa essência de quem nós somos, da nossa própria identidade. Então algumas pessoas voltam, mas não voltam no lugar correto. Se você parar para pensar, e eu quero dizer isso para você, que um grande psicólogo, na verdade psiquiatra, chamado Freud, você já viu essa expressão assim, ó? Só Freud explica. Você já ouviu? Alguém falou com você? Mas nem Freud entende esse negócio. Então Freud, ele foi psiquiatra, médico, e ele disse, ele era judeu, e ele simplesmente disse que Deus não existe. Ele chegou no século XX com a sua psicologia chamada psicanálise, e ele disse: Deus não existe. Ele disse para as gerações de jovens nas universidades: olha, Deus não existe. Deus é uma obsessão universal, uma neurose obsessiva universal. Porque Freud dizia que Deus, ele era simplesmente uma projeção que a criança faz do pai. Então a ideia de Deus, na verdade, não é que Deus exista, mas é que a criança, na idade infantil, ela projeta o pai como um herói, como super poderoso, e ela cria a ideia de Deus, mas Deus não existe. Olha o que Freud falou. E ele disse também que cada um de nós carregamos uma criança dentro de nós. Eu não sei se alguém aqui já foi no psicólogo, e o psicólogo falou dessa criança infantil. Tem algum psicólogo aqui? Tem? Não? Graças a Deus. E o psicólogo falou dessa criança infantil que cada um de nós carregamos. Mas olha o que é interessante, que a palavra pai significa fonte, significa origem. E quando Freud disse que Deus não existe, que Deus é apenas a projeção do pai, quando Jesus começa o seu ministério, a primeira coisa que Jesus faz é revelar o coração do pai. Porque o discípulo chegou para ele: Senhor, nos mostra o Pai e isso nos basta. Aí Jesus disse: aquele que vê a mim. Primeiro ele disse: quanto tempo eu estou convosco que vocês não têm me reconhecido? Aquele que vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus, ele veio dizer: Freud estava errado. Porque o Deus que existe nos céus, a sua identidade, a sua verdadeira identidade é de um Pai amoroso que ama você e que ama a todos nós. Diga amém, vamos aplaudir a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Mas por que eu não consigo voltar muitas vezes à origem no coração paterno de Deus? Sabe por quê? Porque você não volta à origem, você acaba voltando ao passado. E alguns jovens não conseguem perceber Deus como Pai, porque simplesmente em algum momento da sua vida você pôde ou poderá ou se frustrou com o seu pai terreno.
é um pai que foi embora, é um pai que não teve responsabilidade, é o pai que abandonou a família, é um pai que falhou moralmente. Talvez você não consiga voltar ao coração de Deus como um pai, porque você simplesmente volta à sua infância. Você lembra da surra que você levou, daquela pisa, ou você simplesmente lembra de algo que te paralisou, e você não consegue destravar, o que está dentro de você, porque você projeta em Deus a figura desse seu pai falho, da estrutura familiar que você teve. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. A boa notícia é que nós vamos voltar, mas nós não vamos voltar no trauma. Diga amém. Eu não vou voltar no trauma e você não vai voltar no trauma, porque o trauma te paralisa. Mas quando você descobre a sua origem, você não para no trauma, você segue adiante. E eu quero dizer para você que a sua origem não é o seu trauma. Eu quero dizer para você que a sua origem não é o seu pai. Eu quero dizer para você que a sua origem não é a sua mãe. A sua origem nasceu no coração de Deus. Abra comigo sua Bíblia, Efésios, continue em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz essa palavra, olha como essa palavra é poderosa. Efésios 4, 1, capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz: assim como nos escolheu nele aqui é Cristo, assim como nos escolheu nele, antes de quê? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Eu quero dizer para você que Deus te escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então o seu nascimento não foi um acidente. Você não nasceu em vão. Você não nasceu debalde. Talvez tenha alguém aqui que possa pensar ou possa sentir: não, mas o meu nascimento não foi planejado, não foi projetado. Eu quero dizer para você que não pode ter sido planejado pelo homem, não pode ter sido planejado pela vontade humana, mas o seu nascimento foi projetado e planejado por Deus, porque Ele te escolheu antes, muito antes da fundação do mundo. Então Deus, Ele te viu, Deus, Ele viu você. A Bíblia vai dizer, lá no Salmo 139, próprio Davi, ele reconhece, e ele diz que ele nasceu em pecado. O próprio Davi nasceu em pecado. Ele diz no Salmo 139, mas ele diz que os teus olhos me viram quando o meu corpo ainda era informe, quando no escuro eu era entretecido no ventre de minha mãe. Os teus olhos me viram. E eu vim aqui essa noite dizer para você, jovem, que os olhos de Deus viram você. Eu nunca esqueci quando a minha esposa deu a notícia que estava grávida do Rael. E
A gestação dela era de alto risco. Hoje o Rael está aqui, ele é um milagre. É um adorador. E faz um barulhozinho, viu? Também. Principalmente quando ele quer correr. E eu lembro que quando a minha esposa foi pro primeiro ultrassom dela, que nós gravamos no celular, ela teve até um deslocamento de placenta, eu creio que seja esse o termo. E quando eu vi ali aquelas imagens do corpo do meu filho sendo formado na escuridão daquele ultrassom, como eu fiquei impactado, porque eu me lembrei desse salmo de Davi, quando ele disse: os meus olhos te viram. E eu vendo o meu filho ali, eu entendi que nós nascemos no coração de Deus. Então você nasceu no coração de Deus. Você não é fruto de um acidente. Você não é fruto de um não planejamento. Deus planejou, projetou e sonhou para que você nascesse, porque o seu nascimento existe um mistério e existe um destino em Deus. Porque Deus esconde pessoas. Deus gera para um tempo e para um propósito. Ele escondeu Moisés, Ele escondeu Jesus. Talvez você está aqui hoje, ninguém te conhece, mas você é um jovem escondido por Deus. Minha mãe engravidou de mim com 13 anos. Você acha que foi uma gravidez planejada? Mas no coração de Deus, Ele saberia que eu estaria aqui hoje falando do amor dele para você. Então eu quero dizer para você, você que está aqui, às vezes você acha que não tem sentido para a sua vida, às vezes você acha que não tem propósito para você, mas aquilo que Deus tem para a sua vida está escrito por Deus, porque lá no mesmo Salmo 139, a Bíblia diz que todos os meus dias estão escritos no teu livro, e no livro de Deus está escrito a seu respeito. Então você, jovem, tem um propósito, você tem um destino a cumprir, você tem uma missão da parte de Deus, e mergulhar na sua origem é mergulhar no destino, na jornada que Ele sonhou e que Ele planejou para você. É conhecer o coração do Pai e conhecer o seu amor. Não volte ao passado, volte à sua origem. E a sua origem não é os seus pais. A sua origem, eu vou mostrar a sua origem. Abra comigo Isaías capítulo 49, versículo 1. Isaías 49, versículo 1. Aqui está a sua origem. Ou melhor, eu disse 49, é 49, viu? Isaías 49. Olha o que diz esse texto. Você encontrou? Se você encontrou, diga flecha polida. Poucas pessoas encontraram, né? Olha o que diz a palavra: ouvi-me em terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu ventre, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou em sua aljava. Eu quero dizer para você, jovem, que está aqui essa noite, que os olhos do Senhor estavam sobre você quando você ainda estava no ventre de sua mãe. E Deus, Ele tomou você, e escondeu em suas mãos,
E a Bíblia diz que Deus chamou você Tá me ouvindo? pelo nome. Então, se Deus chamou você Ei, pelo tá me nome, ouvindo? quando você Manda ainda que tá muito estava frio. no ventre da sua mãe, acredite, o seu nome foi Tá frio. ecoado desde a eternidade. Deus, ele disse o seu nome. Então você já estava no coração dele, você já estava dentro dele, e ele preparou você, ele escondeu você, e ele fez você como uma flecha polida e guardou em sua aljava. Eu quero dizer para você que vocês são flechas para esse tempo e para essa geração. Uma flecha que vai acertar o alvo, uma flecha que vai acertar o destino que Deus tem para a sua vida. Você é essa flecha. Você tem um destino em Deus. Esse é o propósito da sua vida, cumprir um destino, ser guardado por um tempo para cumprir o destino. Então não é um trauma que vai parar você, mas o propósito de Deus, ele vai fazer você conseguir caminhar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora eu quero entrar num ponto sensível com vocês. Posso? Rapidinho. Voltar à sua origem é entender a sua identidade. Só uma geração de jovens que sabe a sua origem, ela sabe quem ela é de fato e de verdade. E se nós temos uma guerra nos nossos dias, acredite, é uma guerra pela identidade. Só para você ter uma ideia, o LGBTQI e eterno, vai todo o alfabeto no final. É uma imposição de identidade. Hoje as pessoas, elas estão travando grandes lutas na sua identidade, porque elas acreditam que a sua identidade, ela é construída. Você vai ouvir na universidade, você vai ouvir nas escolas, que a identidade é uma construção. Você é produto do meio, você é produto do contexto social. Mas eu quero vir aqui hoje, essa noite, como um pastor, como um profeta, e para dizer para você que o meio não determina quem você é. Porque o que determina quem você é onde você nasceu, é a sua origem, e a sua origem está no coração de Deus. Então não cabe etiquetamento social. Talvez alguém chame você na escola de Luluzinha, por exemplo. Era o apelido que me chamavam, Luluzinha. Mas naquele tempo não era bullying, não existia bullying. Mas hoje é bullying. Talvez alguém chame você por algo, por um nome. Talvez alguém te etiquete. Talvez você é aquele da turma que tem aquela identidade que as pessoas impõem em você. E as pessoas tentam impor identidade na área sexual. Quantos jovens sofrem com crises de identidade? Mas a cura para sarar toda crise é você voltar à sua origem. E a Bíblia diz qual é a sua identidade. As Escrituras revelam a sua identidade. E essa identidade é o centro do coração de Deus. Vamos abra comigo para a gente encerrar. Lucas capítulo 3. Vamos falar aqui sobre a origem de uma pessoa. E a gente vai chegar em Gênesis. A gente vai chegar no primeiro homem criado.
Lucas capítulo 3. Vamos ler o 37 até o 38, amém? Se você achou, diga amém. Diz assim a palavra. Aqui é uma genealogia. E diz assim: filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalael. Olha que nome lindo, Malalael. Filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete. Agora o Sete é filho de quem? Filho de Adão. E Adão foi, quem foi Adão? Foi o primeiro homem criado em Gênesis, não é isso? E Adão é filho de quem? Filho de Deus. Essa é a sua identidade. Chama ele. Você tem uma identidade. E essa identidade é filho amado de Deus, filho e filha de Deus. É isso que Deus projetou, para que você seja como Jesus, o primogênito dentre todos os irmãos, aquele que era o unigênito porque era o único filho, mas que depois de morto na cruz e ressuscitado, se tornou o primogênito porque tem muitos irmãos. Essa é a sua identidade. Você é filho, você deve carregar isso no seu DNA. O Pai disse do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E essa é a sua identidade. Você não é o que os seus amigos dizem, você não é o que a mídia diz, você não é o que as redes sociais dizem, você não é muitas vezes o que a sua família diz, mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que a sua identidade é de filho e filha amada de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor e fique de pé. Aleluia! Eu quero orar por jovens que querem voltar à origem, que querem voltar à essência de quem eles são em Deus. Jovens que são filhos amados. Eu passei quase a minha vida toda fugindo do meu pai biológico. Quase a minha vida toda eu fiquei fugindo do meu pai biológico. Em 1997, eu tinha visto ele e eu disse para minha mãe: eu não quero ver esse homem. Ele vai vir aqui, mas eu não quero ver ele. E eu já era crente. Sabe por que eu não queria ver ele? Porque eu sempre voltava ao trauma. Eu não voltava à minha origem, eu voltava ao trauma. O trauma do abandono, o trauma da rejeição. E aquilo mortificava, aquilo maculava o meu coração de jovem, até eu entender que eu não precisava voltar àquele lugar. O que eu precisava era voltar ao coração do Pai. E entender que sou amado por Deus, e entender a minha identidade, e entender por que eu fui gerado, e entender que o meu nascimento não foi um acidente por conta da minha mãe e dos meus pais, mas que antes de eu nascer, os olhos de Deus já estavam sobre mim. Então eu quero dizer que há uma geração nessa igreja que vai impactar, que vai trazer impacto. Eu quero dizer para você que há uma geração de jovens que vai trazer avivamento. Jovens que sabem quem são, jovens que se conhecem. Então eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e você comece a orar. O Espírito de Deus está aqui. Eu quero começar ministrando no teu coração, adolescente. Tem adolescentes aqui que se olham no espelho e dizem: meu Deus, como eu sou feio. E o Espírito Santo está ministrando no teu coração essa noite,
Você não é feio, você Estava é uma cansado, poesia de Deus. sem forças desanimado. Você foi criado à minha imagem, à minha semelhança. Então você precisa se olhar no espelho e me ver como eu olho você, meu filho, minha filha. Você precisa se ver como eu Deus olho conhece você. tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, Espírito de Deus. não pare, Ele está vendo. Aleluia. Olham todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? É tempo de voltar à origem. Quem mandou você parar? É tempo de voltar ao coração do Pai. Alto no lugar da sua vergonha, Deus vai O coração do Pai está ligado Quem a você. mandou largar a rede? Espírito Santo Quem de mandou Deus. você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, Deus vai te honrar. Aleluia. Há uma geração de jovens nesse lugar. Uma geração que Deus está levantando. Jovens que conhecem a sua origem. Deus conhece tua estrutura.